Boa noite, gente. Uma alegria estar nessa casa de oração, essa casa de estudo, essa casa de Jesus, que inclusive leva o seu nome. Que bom que eu já recebi uma pergunta de hoje. Eu estou aqui para responder a pergunta de vocês. Então tem pergunta aqui que sobrou de outra noite, mas eu vou dar preferência à pergunta de vocês. Tem voluntários aí, é só levantar a mão, eleva um papelzinho, vocês escrevem a pergunta, traz até mim e eu faço o possível para responder segundo a doutrina espírita. Então a primeira pergunta de hoje é o seguinte: olá, boa noite. Tem mais duas. Tenho sogros idosos. O que fazer quando os filhos trabalham e não reconhecem as suas responsabilidades como filhos? Que pergunta difícil, começar logo com essa. Essa é uma pergunta que eu acho que todas as famílias atualmente passam por ela. Eu tenho duas filhas, meu pai já é idoso também, e a gente passa por uma dificuldade muito grande, que é uma mudança cultural intensa e rápida que passamos. A educação que eu recebi é totalmente diferente da que eu consegui repassar para os meus filhos. E a educação que meus filhos receberam na escola, na sociedade, na vida, também é totalmente diferente. Então, por exemplo, uma das grandes diferenças que eu sinto, o relacionamento, que é esse respeito, né? Quando a gente sentava na mesa com nossos pais e com os avós, havia um tamanho respeito e um comportamento que a gente ficava até com um certo medo. Hoje, minhas filhas sentam comigo e com os avós dela na mesa e elas ficam mexendo no celular. Que se a gente não entendesse como é que é a cultura de hoje, a gente até acharia que é um desrespeito, né? Tá na mesa e mexendo no celular. E a gente fica pensando assim, se o celular e a rede social foi criada para aproximar as pessoas, está aproximando quem está longe, mas está afastando quem está perto. Então, assim, a gente tem que entender que a cultura hoje é diferente. Hoje tem uma tal liberdade, mas uma liberdade tão grande que a mim assusta, né? Liberdade de vestir o que quiser, de escolher a forma de se comportar, de colocar brinco, colocar outras coisas. Então, assim, o mundo ele andou muito rápido, né? As gerações agora, e eu não sou tão velho assim não, eu sou do final do século passado, mas as crianças que nasceram já nesse século, nós estamos em 2023, né? Até 23 anos, são completamente diferentes. Quando eu nasci não tinha internet, não tinha celular. Essas crianças e esses jovens já nasceram na idade do celular e da internet. Então, a pergunta, o que fazer? Eu acho que tem que conversar muito, sabe? Conversar e explicar como é que era a cultura de antigamente, como é que se agia antigamente. E conversar que na presença dessas pessoas de outra cultura, a gente tem que respeitar a cultura. É igual aqui dentro, por exemplo, é um ambiente de oração, é um ambiente de estudo, eu não posso entrar pelado aqui, né? Seria um constrangimento para todos, porque aqui não permite. Ou mesmo com uma roupa de praia. Então, essas aqui são de hoje, já de pessoal que entregou.
Então, o que acontece? A gente tem que ter um respeito. Tipo, por exemplo, quando a gente vai num velório, a gente tem que respeitar aquela situação. Então, explicar para esses filhos, né, que a cultura deles é diferente. Então, ensinar para eles quais são as atitudes de respeito. E estabelecer as regras. Por exemplo, olha, quando a gente estiver jantando, almoçando, eu gostaria que não utilizasse o celular. Fosse um momento ali de conversar, confabular. Então, estabelecer algumas regrinhas para melhorar a convivência, né? Porque muitas vezes aquilo que nós e nossos avós entendem como um desrespeito, talvez os jovens de hoje, as crianças, não estão entendendo como desrespeito, porque há uma diferença cultural muito grande. E é um processo, gente, né? É um processo educativo, é um processo que não é de uma hora para outra, tem que ser um trabalho constante. Eu sou espírita, tenho 2 filhas adolescentes, tenho muito conhecimento, eu acho, e passo pelos mesmos problemas de todos os pais aqui, né? Da filha contradizer, querer brigar, querer ser contraponto, querer fazer as coisas, e tem que ter muito diálogo. E nós que somos mais velhos, temos que ter mais paciência, temos que saber como ir apresentando as coisas, porque não é fácil. Eu acho que a transição cultural, que antes demorava assim, algumas gerações, foi muito rápido. A gente ainda não conseguiu ainda adaptar, porque foi uma mudança muito rápida. A educação que a gente recebeu não é a educação que nossos filhos receberam. E outras coisas, né, que os filhos todos trabalham. A mudança no trabalho foi muito grande. A minha mãe, por exemplo, ela ficava em casa e cuidava da gente. E tinha um papel assim, bem típico de mulher no século passado, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. E meu pai trabalhando fora. Hoje todo mundo trabalha. Hoje a mulher trabalha, os filhos trabalham. Então, assim, mudou muito. Então tem que conversar, sabe? Eu acho que não deixar acumular, e sempre que tiver uma coisa que incomoda, chegar e conversar e chegar no meio termo, né? Na verdade, isso é ética, é muito ética. Porque antigamente ética era assim, alguém estabelecia a ética. Hoje, a questão da ética é muito assim, vamos conversar a ética dentro da casa da gente. É conversar todo mundo ali, que for adulto, né? Jovem, adulto. Porque muitas vezes a criança ainda, ela tem que obedecer, né? Ela tem que ser orientada, guiada, porque ela não tem discernimento ainda. Mas os adultos conversarem e chegarem ali a uma resolução que todos concordam, né? Vai ser assim, vamos fazer assim, tá bom para todo mundo, aí a gente se orienta por isso. Isto é o ideal, né? Isto é o ideal. Mas é difícil, viu? Eu não sei quem perguntou, não é fácil. É um desafio diário dessas convivências de filhos, pais e avós, né? Tem ali, com certeza, 3 tipos de cultura bem diferentes, né? É muito difícil, não é fácil. É um desafio cotidiano. Se você quiser comentar, porque talvez na sua área, né, você possa colaborar. A pergunta é exatamente a questão da convivência, desrespeito entre jovens, adultos, né, que é muito difícil no lar, realmente. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Eu acho complicado mesmo, porque apesar da gente ter, a grande maioria ter casas espíritas, né?
termos lares espíritas, a gente tem os mesmos problemas que qualquer outra casa, outra residência, outro lar, né? E essa questão geracional ela é muito complicada mesmo, né? Tanto em relação a avós, pais, filhos, há uma mudança cultural aí em voga e de uma alta velocidade, a gente não está conseguindo acompanhar, né? Mas é extremamente importante que a gente tenha, de fato, esse diálogo aberto, independente da geração, independente da idade, né? Tem uma pergunta aqui. Os santos da Igreja Católica, tidos pela doutrina espírita como espíritos de alta elevação, como entender os milagres a eles atribuídos? De fato, a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, a gente tem um capítulo que é só sobre os espíritos e fala da hierarquia dos mesmos, né? A gente tem espíritos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e aí a gente sabe que os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros. Independente, né, do grau que esse espírito ele ocupe, nós sabemos que nós temos uma interferência muito grande da espiritualidade na nossa vida. E todas as vezes que a gente entra em oração, que a gente entra em sintonia com bons espíritos, eles nos intuem na resolução de problemas. E, de fato, nós, da doutrina espírita, nós consideramos que os santos da Igreja Católica, por exemplo, de fato são espíritos de alta envergadura, né? Eu não saberia dizer se seriam espíritos de segunda ordem, de primeira ordem, mas a gente sabe que são espíritos de alta envergadura. E nós sabemos que esses espíritos de alta envergadura, né, que atingiram um nível evolutivo tal, eles são capazes, sim, a depender do merecimento daquele que solicitou, né? Então isso é importante. A espiritualidade, ela avalia, que está questionando aqui a questão dos milagres. A espiritualidade, ela avalia o quão importante aquele sofrimento é para o processo pedagógico do indivíduo. Mas muitas vezes, a depender do seu merecimento e a depender da fé e do espírito, né, da espiritualidade que está ali, junto a ele, óbvio que isso pode acontecer. É óbvio que ele pode conseguir a dádiva, conseguir aquilo que ele quis. E a Igreja Católica, por exemplo, chama isso de milagres, né? Então, a gente sabe que isso acontece, mas vai depender da presença de um espírito de alta envergadura e do merecimento daquele que faz o pedido. Pedir pergunta, choveu de pergunta aqui agora. Vamos ter dificuldade aqui de responder. E umas difíceis. Essas questões éticas de relacionamento são muito difíceis. Então, eu vou responder uma fácil, vou deixar as difíceis para você. Tá? O que significa animismo? Essa é mais fácil. Ânima vem do grego ânima, do grego ou do latim, agora estou me confundindo, mas significa alma. Tá? Então, quando a gente fala animismo, que vem da alma. E Kardec faz uma definição de alma como espírito encarnado. Então, enquanto a gente está encarnado, nosso espírito é chamado de alma. E estudiosos, quando foi estudar o fenômeno mediúnico, ele definiu que tinha mediunismo, animismo e personismo. Aí é que vem da onde que eles falam especificamente no movimento espírita do animismo em reunião mediúnica. Porque o fenômeno mediúnico tem um espírito que não é o espírito do médium, é um espírito desencarnado que comunica através do médium. O animismo seria o espírito do médium dando comunicação.
inclusive com personalidade de outras vidas, e pode até enganar como se fosse um espírito desencarnado. E o personismo, muitas vezes, é a própria personalidade do médium encarnado que dá a comunicação. Então, muitas vezes, o que chama de animismo, na verdade, é personismo, sabe? Até o nome é errado. Agora, independente que seja animismo ou que seja um espírito, em reuniões de tratamento espiritual, o tratamento deve ser o mesmo. Porque se é um espírito do médium em reencarnações passadas que se manifesta ali com um problema, ele também deve ser tratado com o mesmo amor, com o mesmo carinho, como se fosse um espírito desencarnado. Agora, eu não sei, eu acredito que eu tenha respondido que a pessoa perguntou dentro do movimento espírita. Mas no conhecimento geral, no estudo das religiões, é chamado animismo também as religiões primitivas, onde se coloca alma nas coisas, a alma da árvore, a alma dos animais, a alma do rio, a alma de todas as coisas. Então aí chama-se também religião anímica ou religião do animismo. Então seria uma religião primitiva onde se coloca a alma nas coisas. Mas eu acredito que ele tenha perguntado dentro do espiritismo. Quando a pessoa sofre com depressão, a família na vida anterior foi a causa? A depressão quem tem sofreu suicídio na vida anterior? Quando nós estamos no plano espiritual, que a gente chama, né, no mundo errante, o espírito está lá no mundo espiritual, quando nós estamos lá no mundo espiritual, a gente faz, né, todo um planejamento reencarnatório. A gente escolhe a família, a gente escolhe as provas. Muitas vezes a espiritualidade tem que nos ajudar, porque a gente acaba fazendo tentativas uns passos muito largos, né? E aí, assim que a gente nasce, né, nessa vida, agora que a gente reencarna, a palavra reencarna sumiu aqui. Assim que a gente reencarna, todo o cenário de vidas passadas a gente esquece. As crianças normalmente têm alguma facilidade de lembrar alguma coisa, mas à medida que o tempo vai passando nessa atual existência, a gente esquece tudo que a gente viveu no plano espiritual, os nossos planos, e esquece tudo aquele panorama que a gente teve de todas as nossas existências. Então, essa história da gente falar, eu estou assim porque em tal vida eu fiz isso. Eu estou deprimido hoje porque eu fui um suicida na vida passada. Eu estou sofrendo tal coisa porque eu fiz em vida passada. A gente não sabe disso. A gente não tem essas certezas. A gente não tem esse panorama claro do que a gente viveu em vidas anteriores. Nós esquecemos assim que a gente encarna. E a gente só vai rever todo esse processo quando a gente voltar para o mundo espiritual, que aí vão ser descortinadas todas as nossas existências, todas as nossas fragilidades, tudo que a gente planejou e não conseguiu fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, não vamos nos apegar em questões que ocorreram em vidas passadas, porque nós não sabemos como foi. Então, essa história que a depressão foi que alguém sofreu suicídio em vida anterior, esqueçam isso. Tá? A gente pode até ser, mas a gente não sabe. O que é importante da gente considerar a depressão? Depressão é uma doença, né? Ela pode ser uma doença reativa às situações da vida daquela pessoa, uma doença clínica, uma falência, um término de relacionamento,
inúmeros problemas que a gente chama de depressão reativa. Aquela pessoa está vivenciando um problema e não está conseguindo resolver. Aí o humor vem e rebaixa. E a gente tem a depressão que é endógena, é uma depressão química, que o cérebro daquela pessoa produz menos um neurotransmissor, que é o neurotransmissor excitatório. Aquela pessoa precisa, inclusive, de medicação. Qual que é o risco da depressão? As ideias de ruína e desesperança. Todo mundo conhece um deprimido. E todos nós que já convivemos com depressão sabemos o quanto é difícil sair dela, porque a pessoa perde o interesse em tudo. Ela fica desmotivada, desvitalizada, né? E aí ela precisa, de fato, de terapia, de medicação, de vir aos centros, de vigiar seus pensamentos, porque, de fato, essa pessoa corre o risco de atentar contra a sua própria vida. Né? Então, esquecendo essa parte do suicídio de vidas passadas, a gente tem que preocupar com a atual existência. A depressão pode sim, e é uma das principais causas do suicídio nessa existência. Né? Se é por problemas, se a depressão é por problemas de vidas passadas, não sabemos. Né? Hoje, o estudo das 8 horas é meu, né? Eu vou falar sobre o tema nascer, crescer, progredir, e a gente vai entrar nessas, né, um pouco, né, nessas questões em relação à motivação para a vida. O que dizer, segundo o Espiritismo, sobre o sonho lúcido com entes queridos? Essa pergunta é muito frequente, né, sobre sonhos. E eu vou explicar aqui, mas eu gostaria, como sempre, de sugerir a leitura do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro espírita do mundo. São 1019 perguntas dirigidas aos espíritos superiores por Allan Kardec. Então, esta é uma das perguntas. Se a gente for aqui, ó, no capítulo... Se eu pôr o óculos, que a gente vai ficando velhinho, vai ficando ceguinho também. Emancipação da Alma, capítulo 8º. E aí tem aqui, ó, sonho e sonhos. Olha a primeira pergunta, pergunta de número 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Vou ler a resposta. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem o corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Olha que legal. A gente sai do corpo, os laços que prendem o espírito ao corpo relaxam, a gente sai do corpo e tem contato com outros espíritos. Que outros espíritos? Geralmente os espíritos que a gente tem afinidade, por isso, entes queridos. Mas e se a pessoa estiver encarnada? Uai, pode? Pode. Se ela estiver dormindo também, vocês podem encontrar. E se ela já tiver morrido? Também. Porque ela não morreu, ela só desencarnou. E você ali está num estágio de sono que inclusive é chamado pequena morte. Então você pode encontrar. Mas eu não lembro de nada. É porque quem viveu aquilo foi o seu espírito, com um corpo espiritual, chamado perispírito. O seu corpo físico, com os olhos físicos, com o cérebro físico, estava dormindo. Por isso que quando você volta, interessante, volta. Quem aqui que já sonhou que estava caindo? Levanta a mão. Olha que tanto de gente.
Esse volta, muitas vezes é porque estamos acordando, muitas vezes é chamado às pressas, né? Por essa ligação, que muitos chamam fluido de prata, fio de prata, né? Cordão perispiritual. Você é chamado às pressas e a última impressão é que você está caindo. Mas antes de bater na terra, a gente acorda assustado, porque a gente chegou no corpo. Então, algumas coisas a gente se lembra, algumas coisas são transmitidas para o cérebro, e a gente lembra na forma de sonho. E os sonhos lúcidos quer dizer que a pessoa lá, ela assume um nível de consciência que quando ela retorna, ela lembra de quase tudo. Tem um exemplo no livro do André Luiz, que eu não vou me recordar qual, que ele conta assim que alguém encarnado encontrou ou com a mãe ou com alguém, e ela fez um discursos maravilhosos fazendo uma analogia com rosa. Aí a pessoa acorda e lembra-se, nossa, sonhei com rosa. Tinha umas rosas lindas, e eu lembro da minha mãe e tal. Ele não lembrava do que aconteceu, mas uma impressão retornou. E isso varia de pessoas para pessoas. Eu já tive um desdobramento assim, a gente chama de desdobramento espiritual, né? Porque o espírito desdobra do corpo. Eu me vi em cima do meu corpo, na cama, uns 2 metros de altura. Me deu um pânico a hora que eu vi, aí voltei correndo. Tentei acordar, não consegui, aí o pânico ficou maior, depois eu consegui acordar. Mas é comum. Nem não é fenômeno mediúnico, porque fenômeno mediúnico tem que ter um espírito desencarnado. A gente chama, inclusive, de fenômeno anímico. Por que fenômeno anímico? Porque é da alma encarnada essa possibilidade de sair nos sonhos. Como lidar com pensamentos obsessivos? A primeira coisa que a gente tem que clarear é que nós somos seres racionais. Todos os nossos comportamentos, todas as nossas palavras, elas iniciam, elas são criadas no nosso cérebro, no nosso pensamento. Nós pensamos, falamos e nos comportamos, né? Então, o Evangelho é muito claro quando ele fala: orai e vigiai. Vigiai o quê? Adianta eu vigiar minhas ações? Já foram feitas? Eu já agi? Adianta eu vigiar minhas palavras de rancor, quando eu sou grossa com a pessoa? Eu já falei. Então, se eu tenho que vigiar algo que seja a origem das minhas palavras e das minhas ações, qual é a origem? O meu pensamento. Então, eu preciso o tempo todo me vigiar, porque ninguém odeia ninguém de graça. Você odeia alguém porque você foi, às vezes, humilhado por aquela pessoa. E aí o que você faz? Você começa a ruminar pensamentos negativos em relação àquela pessoa. Então, o mal-estar, que era só um mal-estar, um mal-entendido, você começa a ruminar, que nem vaca mesmo. Vaca não rumina que vai e volta, a comida vai e volta. A gente rumina pensamentos ruins. E aí, quando a gente vê, a gente já está gritando, a gente já está humilhando as pessoas pela nossa palavra e a gente está se comportando de acordo com aquele ódio que a gente está sentindo. Mas tem que estar muito claro para nós que tudo começa naquilo que a gente pensa. Então, como lidar com pensamentos obsessivos? Vigiando, orando. E lembrar que o espírito obsessor, se a gente pode falar de obsessão nesse caso aqui,
ele vai sintonizar com o nível do seu pensamento. Então, se você pensa de forma vingativa, ruminando pensamentos ruins, destrutivos, obviamente você vai permitir uma sintonia com uma espiritualidade naquele nível, que vai potencializar a sua negatividade. Não esqueçam que nós somos co-criadores, nós somos capazes de criar, tanto para o bem quanto para o mal. Onde inicia tudo? No pensamento. Orai e vigiai. Se o pensamento volta o tempo todo de forma obsessiva, reza. O pensamento, ele não te invade. A única pessoa que é invadida por pensamentos chama esquizofrênico, que é uma doença. Se a gente não tem esquizofrenia, nós temos controle dos nossos pensamentos. Basta vigiar e orar quando eles vierem. Só engatando aqui uma pergunta sobre cuidados com a família, se refere a cuidados com o idoso, né? Como fica quando não há diálogo entre os irmãos que não querem saber de participar desse processo de ajuda? As questões familiares, elas são muito complexas. A minha mãe, ela era católica, tudo, mas ela falava assim, não é possível, fulano tem 5 filhos, cada um é de um jeito. Óbvio que cada um é de um jeito, que cada um é um espírito, num processo evolutivo diferente do outro. Nasceram dos mesmos pais biológicos, mas têm histórias completamente diferentes, porque são espíritos diferentes que escolheram o mesmo casal para reencarnar. Então, normalmente, o que acontece nas famílias? Nem todos os irmãos têm a mesma compaixão pelos pais. Nem todos os irmãos têm o mesmo zelo e cuidado com os pais. A gente vê isso sempre. Todas as casas, sempre vai ter aquele que cuida mais, que zela mais, que ampara mais. E tem uma historinha que é difícil demais, mas a gente tem que aprender. Não se colhe jabuticaba em pé de manga. Tem jeito, mangueira dá manga, jabuticabeira dá jabuticaba. Então, você querer que seu irmão, que seus irmãos deem um amor que eles não têm, como? Né? Eles dão aquilo que eles dão conta de dar. Eles dão aquilo que eles têm para dar. Talvez seja indiferença, talvez seja desamor. Não que eles não gostem dos pais, mas pouco afeto. É o que eles dão conta de dar. É difícil, é extremamente difícil a gente aceitar o outro com as suas limitações, mas é um exercício diário de aceitação. Então, a gente tem que considerar o seguinte, seus pais, cuide da melhor forma que você consegue, mesmo que seus irmãos não consigam dar o amor e o amparo que você dê. É difícil, mas é assim em toda a família. Muito bom. Boa noite. A semana passada, em uma palestra aqui, eu ouvi a expressão aborto compulsório. Pesquisei o tema, gostaria de saber mais e melhor o que é. Bom, eu estou ouvindo essa palavra só agora, aborto compulsório. Na verdade, eu conheço o aborto natural, que é quando acontece o aborto sem que ele seja provocado, e o aborto, né, quando não tem nenhum qualitativo, que ele é provocado, né, para que ele aconteça, ele não é natural. Né? E quando a gente fala em aborto, é interrupção do processo de gestação, ou, para nós espíritas, do processo de reencarnação de um novo espírito para um plano material. E aí, lá no Livro dos Espíritos, aqui, né, Kardec faz algumas questões, exatamente perguntando sobre o aborto. E há uma questão lá que fala
que o aborto só seria justificável no caso do risco de vida da mãe, porque nesse caso seria melhor interromper a vida de um espírito que está começando a reencarnação, o processo reencarnatório, do que da mãe que já está em pleno processo. Agora, da onde que vem a palavra compulsório? Só para a gente entender, ou tentar entender o que seria um aborto compulsório, eu não tenho certeza se seria isso que o palestrante quis dizer. A gente já ouviu falar em reencarnação compulsória. O que é isso? Compulsório é alguma coisa que a gente é obrigado a fazer sem querer. Por exemplo, a internação compulsória, quando alguém, por exemplo, é usuário de drogas e não quer ser internado, aí a justiça determina que ele seja internado compulsoriamente, ou seja, ele vai ser internado de forma obrigatória. Quando uma criança, por exemplo, não quer ser vacinada porque dói, o pai compulsoriamente leva a criança e o vacina. Então, esse é o sentido de compulsório. O que seria a reencarnação compulsória? Alguns espíritos, porque a reencarnação, segundo o Livro dos Espíritos, é uma necessidade, uma lei natural. O espírito sente aquela necessidade, ele deseja a reencarnação e ela é inclusive programada. E na maioria das vezes ela é benquista, tanto pelo reencarnante quanto pela família que vai receber. Mas existem alguns casos que a reencarnação é compulsória, o espírito é obrigado a reencarnar. Muitas vezes são reencarnações assim, de expiação. O que é uma reencarnação de expiação? É um espírito que prejudicou muita gente, que fez muita coisa errada, e ele vem numa vida com alguma dificuldade muito grande ou muito grave, para que ele mesmo faça a reparação perante a própria consciência. Então, são processos mais complicados, que não é o comum, não é o geral. E aí, muitas vezes, alguns desses espíritos, por exemplo, que fizeram o ato do suicídio, eles são reencarnados de forma compulsória, mesmo algumas vezes a espiritualidade, os espíritos superiores responsáveis pelaquela reencarnação, sabem que ele não vai completar o processo de nascimento. É os casos, por exemplo, de alguns fetos que são anacéfalos, falei correto? Anecéfalos, sem cérebros. Muitas vezes no processo de suicídio ele danificou tanto o cérebro, danificou a fonte que é perispiritual, e ele precisa reencarnar algumas vezes para reconstituir isso. E aí, mesmo ele sabendo que aquele feto não vai completar o processo, ou seja, vai ter um aborto natural, tá? Os espíritos superiores permitem aquele processo reencarnatório para ele reconstituir as funções perispiríticas, ou os campos perispirituais que são formadores do corpo físico. Aí a gente poderia entender um aborto compulsório, que seria um aborto natural, ou seja, aquele espírito reencarnou de forma compulsória, mesmo sabendo que ele ia sofrer um aborto natural. Então é assim que eu poderia entender essa aborto compulsório. Mas não sei se o expositor quis dizer exatamente isso que eu entendi, tá bom? Mas é uma tentativa de responder isso. E talvez o aborto compulsório, quantas famílias, quantos casais nós conhecemos que já tiveram 4, 5 abortos sucessivos, né? E não conseguiram, de fato, gerar um filho, né? Tanto é que alguns casais até depois optam pela adoção, né? Então, muitas vezes são famílias, né? Esse casal que tem sucessivos abortos naturais, que poderiam ser esses abortos compulsórios, né? Muito também em função
né, de um aprendizado, a gente tem um processo aí que a gente não sabe explicar para esse casal em específico, né? A outra pergunta: sinto que devido a problemas que meu filho está tendo, eu tive que aceitar a vida que ele leva, mas eu estou morta por dentro. Às vezes me desdobro e converso muito com minha mãe, que me criou e que me dá força. Penso que isso que ele passa é karma de outras encarnações. Será? Eu não sei a idade do filho, mas é extremamente importante nós pais considerarmos que nós temos uma função extremamente importante na condução desse espírito que reencarnou no nosso lar. Então, se um espírito te escolheu como mãe, te escolheu como pai, escolheu esse seio familiar para reencarnar, isso tem um propósito. E enquanto papéis, né, quanto papéis de mãe e de pai, o papel da paternidade, da maternidade, ele é extremamente importante porque são papéis fundantes da vida desse novo ser aqui encarnado. Então, nós, enquanto pais, nós somos balizadores dessa formação desse espírito enquanto um outro ser, né, enquanto um ser humano. E a gente tem esse compromisso por muito tempo. A gente precisa balizar, educar, formar até determinada idade, né? É papel nosso conduzir esse espírito, conduzir essa criança até o início da idade adulta. Antigamente, a ciência falava que a adolescência era até 18 anos. Hoje, a neurociência já empurrou isso para frente. A neurociência hoje coloca que os adolescentes hoje, que a adolescência termina aos 24 anos. Então, os adolescentes estão se arrastando aí, né? Mas, independente da ciência ou não, nós sabemos que, enquanto pais, nós temos um compromisso muito grande com esse indivíduo na formação dele, pelo menos até o início da vida adulta. Após isso, por mais que eu sofra, eu não consigo mais. Porque aquele espírito que está ali, encarnado na sua família, ele é um espírito com todas as suas potencialidades, fragilidades, história, e aí ele vai seguir seu caminho. Muitas vezes, os filhos optam por caminhos completamente diferentes do que a gente gostaria. Alguns se envolvem em drogas, outros se envolvem em assassinatos, em gangues, ou, né, você vê que a pessoa que, por mais que você tenha dado toda a formação necessária, é uma pessoa que você duvida do caráter, da honestidade. E você fica, gente, mas eu tentei de tudo. Eu tentei dar a melhor formação possível e agora eu não consigo mais conduzir. São os limites enquanto pais. Porque aquela história daquele espírito que encarnou na sua família, você pode ter 5 filhos, cada um vai ter um processo diferente. Por mais que a educação tenha sido a mesma, por mais que o amor tenha sido o mesmo, os balizamentos os mesmos, cada um vai seguir o seu processo. Então, cabe a essa mãe orar. Né? E a gente sabe que as orações de mães são extremamente, dos pais, de quem ama, são extremamente potentes. Agora, o caminho que o filho escolheu é o caminho dele. E eu estou no acolhimento, agora ajudando aqui no acolhimento, às terças-feiras. Quantas vezes chegam mães falando exatamente isso? O sofrimento de uma mãe porque o filho está envolvido em droga, o sofrimento da mãe porque o filho, né, envolveu em coisas ruins. O que a gente pode fazer? Né? Porque agora já é um adulto, agora já é né, aquele dono da sua própria história. Cabe rezar.
E a pergunta aqui é muito semelhante à outra. Não nos cabe ficar fuçando reencarnações anteriores. Não nos cabe ficar pensando se, será que isso é karma? Será que isso foi de outra existência? Não sabemos. Né? O que nós sabemos é o que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje, né, é que cada um está seguindo o seu caminho. E, infelizmente, muitas das vezes, os entes queridos nossos não vão seguir o caminho que a gente gostaria que seguisse. Né? Cabe a nós, então, dar o exemplo, orar, né? E pedir à espiritualidade que ilumine esse espírito para que ele se reconduza no caminho do bem. Essa pergunta aqui, gente, ela é de cunho bem pessoal e eu penso até que seria melhor a pessoa procurar um acolhimento, igual ela falou, um acolhimento fraterno e talvez até uma ajuda profissional, né? Um psicólogo, talvez um psicólogo espírita que pudesse auxiliar mais. Eu vou tentar responder, mas vou responder de uma maneira genérica. Isso não, talvez não corresponda assim à necessidade dessa pessoa, mas individualmente a gente não tem como responder. A pergunta é a seguinte: convidei uma pessoa para ir no evento comigo. No caminho, ela se envolveu em um acidente e veio a desencarnar. Havia bebido muito antes de pegar a estrada. Isso é o fato. Agora vem as perguntas, são duas. Primeira, pode esse espírito ter ressentimento de mim? Poder, pode. Mas vai ter? Talvez não, porque isso vai depender da evolução daquele espírito. Se for um espírito superior, mediano, ele não vai ter ressentimento. Talvez ele vai ter um processo de culpa, porque se ele tem consciência que não pode pegar estrada alcoolizado, e ele o fez, e aconteceu o acidente, ele vai ter um processo com relação a ele. Mas pode ser que seja um espírito inferior que, em vez de assumir a responsabilidade, joga a culpa para o colega, para quem convidou ele. Mas, se a gente tem consciência, a culpa é nossa de dirigir alcoolizado e não de alguém que convidou. Mas se a pergunta é pode? Poder pode, mas depende do espírito, da evolução daquele espírito. Segunda pergunta. Sinto culpa pelo seu desencarne. O que fazer para amenizar esse sentimento? E este espírito me perdoar? Bom, pela pergunta, a primeira palavra que me chama a atenção é culpa. Geralmente, culpa, ela pode ser um alerta, alguma coisa, mas a culpa não nos leva a realizar algo de bom. Muitas vezes a culpa nos impede de fazer as coisas, nos imobiliza. O ressentimento, o arrependimento, e a partir do arrependimento mudar a postura e agir de forma que isso não aconteça mais, e até agir de forma propositiva, de forma ativa, por exemplo, ser agora um atuante, uma pessoa atuante para combater o uso de álcool e de veículos, quer dizer, beber e dirigir, né, e atuar ativamente nessas campanhas, te ajuda muito. Porque se você consegue, com a sua ação de voluntário nessas campanhas, impedir que isso aconteça novamente, que aconteça com outras pessoas, a sua própria consciência vai te perdoar, e esse espírito, vendo a sua atitude de tentar evitar que isso aconteça, também, se for o caso, que parece que você acha que ele tem que te perdoar, né? Você já colocou que ele está lá e esse sentimento seu, então isso vai ajudar. Por quê? Ele vai perceber a sua atitude, a sua ação. E isso é a recomendação espírita.
Porque muitas vezes a gente acredita que consertamos o nosso erro através do sofrimento. Isso não é verdade. Alguém que usou a mão para matar não precisa ser morto para solucionar ou consertar consciencialmente os seus erros. Ele pode usar a mão para curar, ele pode usar a mão para erguer, ele pode usar a mão e os braços para abraçar quem está com dor. E esse tipo de conserto é muito mais eficiente do que nascer sem as mãos. Nascer sem as mãos, você não produz bem nenhum. Entende? O que o Espiritismo demonstra é que o mal se paga com bem, inclusive internamente. As palavras de Jesus, com a mesma medida que você medir, você vai medido, até hoje a gente compreende muito pouco o alcance disso. O alcance é consciencial. Da mesma forma que a sua consciência avaliar o outro, a sua consciência vai te avaliar. E aí a gente tem que buscar formas de avaliações que sejam mais nobres, que sejam mais salutares, que perdoem mais, que eliminem mais o ressentimento. Porque o ressentimento ou a culpa dentro do nosso coração, ela nos traz peso, nos traz dor, mas não faz bem a ninguém. É melhor que eu transforme a culpa e o ressentimento em bem, em boas atitudes, em realizações para o bem, que isso vai me fazer muito melhor, melhorar a minha autoestima e, inclusive, provocar a minha própria evolução. É isso que Jesus, Kardec falam quando afirmam que fora da caridade não há salvação. Caridade é amor em ação. É para isso que nós temos que direcionar a nossa vida. Fazer o bem, sem olhar a quem. E Divaldo lembra nas suas palestras, não é preciso você consertar as coisas com aquele que você errou. Não é preciso você amar de volta aquela pessoa que você odiou. Ame ao próximo. E ao próximo, e ao próximo. E esse próximo vai amar alguém, e esse próximo vai amar alguém. E o efeito em cascata do seu amor, sem dúvida nenhuma, vai chegar em algum momento àquele que você ofendeu. Então nós temos que preocupar, com as nossas ações, com o bem que nós realizamos. E vamos tentar fazer o máximo de bem que a gente consiga fazer com a nossa evolução, com a nossa força, com a nossa vontade, com a nossa capacidade. Muito obrigado, boa noite, uma alegria novamente estar com vocês e poder dividir com vocês um pouquinho do nosso conhecimento.